Bienvenidas compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Alternativas. Cleide Martins, la directora de la red Lofer Nunca Más, una activista de derechos humanos, una investigadora, una intelectual brasileña, nos acompaña ahora para continuar nuestra conversación respecto a esta nueva arma del imperio, que en realidad es un reciclamiento de un arsenal que han tenido los sectores dominantes para tener desmoralizados a nuestros pueblos, para tener dividida a la oposición, para tratar de destruir cualquier posibilidad de resistencia. Muchísimas gracias, Cleide, por aceptar la invitación. Bienvenida. Mucho gusto, muchas gracias. Nosotros de Brasil, estamos hace 3 años lidando con este tema de la guerra, de la nueva guerra, que se emprende con muchas técnicas y es muy distinta de la guerra que nosotros conocemos en otros tiempos. Acá en nuestra tierra, América, hubo una operación Cóndor que en el tiempo de las dictaduras militares tratou de sequestrar, prender, torturar, desaparecer e matar a la gente, todos aqueles que se oponiam ao regime que não estava de acordo com o regime que pretendia que o império que tuviéramos em nosso continente. Essas ditaduras se espalharam por todo o continente. Déjame te interrumpo solamente para poner una nota al pie de página. Esta operación Cóndor, que se desplegó en todo el continente, tuvo como aliados principales de esta ofensiva desde los Estados Unidos a un montón de militares que se habían educado en las mismas escuelas de guerra de los Estados Unidos, Fort Bragg, la Escuela de las Américas, es decir, una cantidad de centros de entrenamiento especializados que incluían no solamente técnicas de golpe de Estado, sino también torturas. Y acá en el Cono Sur, de manera muy particular, el operador in situ, el operador en el territorio, fue Klaus Barbie, un, un asesino jefe de la Gestapo en Lyon, en Francia, que asesinó a muchísimos luchadores por la libertad, a muchísimos partisanos, sobre todo comunistas, pero también a uno de los líderes apoyados por los propios Estados Unidos, que abrazaba las causas del modelo político norteamericano, que era Jean Moulin, y que fue protegido por lo que después sería la CIA, por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, cuando ocuparon territorio francés en 1944, cuando todavía los aliados, los Estados Unidos mismo, estaban en guerra en contra de Alemania. Los Estados Unidos firman el armisticio con Alemania en abril-mayo de 1945, y un año antes ya habían pactado con este sector de la Gestapo, que lo pusieron acá en el Cono Sur, que operó aquí de manera impune durante décadas en asociación con militares, pero también con paramilitares, muchos de ellos migrantes no solamente de Alemania, sino de Croacia, de otros países, de Ucrania, los ucronazis, que son los que ahora están protagonizando todas estas situaciones de extrema derecha en Europa, pero que se vinculó muy tempranamente a la mafia. Y tuvieron que conceder el que se lo lleve, se lo deporte a Klaus Barbie a Francia, donde era buscado, donde asumía que estaba muerto, pero lo era buscado, porque apareció públicamente vinculado con el capo de la mafia, que era primo del dictador apoyado por la Embajada de los Estados Unidos, García Meza, que había masacrado al pueblo boliviano y que además aparecía claramente, ¿no es cierto?, en una persecución en contra de todos los dirigentes sociales de la COP, de los partidos políticos históricos de la izquierda, el Movimiento de Liberación Nacional de Siles Suazo, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el Partido Comunista, el Partido Socialista, que había asesinado a intelectuales como René Zabaleta, en fin, una cantidad de evidencia monstruosa respecto a su participación también en Argentina, en Chile, en Brasil, con todos los procesos de tortura allí. Entonces, cuando Cleide habla de la Operación Cóndor, estamos hablando de una de las lo que el Chavo del Ocho hablaba, se le chispoteó.
Se le chispoteó al imperio y aparecieron las verdaderas cartas, ¿no es cierto?, detrás de esa campaña de ser campeones por la libertad y la democracia. Sin duda, hay sectores en los Estados Unidos que tienen otra visión de las cosas. Sin duda, hay sectores en América Latina, inclusive de la derecha, que puede ser que estén totalmente en los polos contrarios de esto. Pero en el caso específico al que hace referencia Cleide, ¿no es cierto? La Operación Cóndor, tremendamente documentada, inclusive en los Estados Unidos, en una comisión del Senado norteamericano presidida por Frank Church en los años 70, finales de los 70, muestra claramente la vinculación de los paramilitares, los sectores del crimen organizado, los militares entrenados por los Estados Unidos y la presencia de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos en todos los procesos de represión, de exterminio de dirigentes sociales que se dieron en América Latina. Solamente ese largo nota al pie de página, porque creo que en nuestra conversación anterior con Enrique Pizzolato hablamos de una cantidad de cosas, pero creo que sí vale la pena poner como referencia eso, porque ahora es fundamental, sobre todo en el Ecuador, en Colombia, en México, el descubrir, el desenmascarar lo que quieren decir los Estados Unidos cuando dicen de la guerra en contra de las drogas, ¿no? Solamente eso. Discúlpame, Clay, sigamos. Então, a mesma escola, a Escola de las Américas, aún sigue criando novas formas de guerra e esta guerra que se hace agora integra as chamadas guerras híbridas, que estão híbridas de revoluções coloridas, Las guerras de, incluyen las revoluciones coloridas, dices, ¿no? incluem as revoluções coloridas, incluem guerras não convencionais, incluem golpes brandos e inclui el lofe. Lo que temos que fazer para compreender el lofe é cambiar uma chave em nossa cabeça, porque quando estive em uma cita que fizeram em La Ordem de los Abogados de Brasil em Rio de Janeiro, eu havia preparado uma habla para dizer e eu falava de quando começou a ditadura em Brasil, em março 1º de abril de 1964. E havia uma marcha de la gente por la avenida, com a igreja, com a família, com a propriedade, e uns que eram abogados seguiram com essa marcha e viram os canhões. E viram que os canhões estavam apontados para eles. Então, em aquele momento, eles puderam compreender aquela guerra e que tentava aquela gente del golpe fazer com o nosso país, porque veíam, pero agora não se vê. É uma guerra que não se vê. El año 70, unos maestros, Neville y Homem Neville, dijo, la guerra no será más con espada. Por delante, la guerra será con palabras. En Es decir, adelante la que guerra será con palabras, no con con espadas. Esto palabras. aquí es un investigador maestro norteamericano, ¿no? Sí, Komarov habla de eso, pero los que primero hablaron el año 1970 eram pesquisadores de um país de Ásia, Neville Yeomans e John Carlson. E então seguiram, incluso a gente na Escola de la América, pensando as formas de fazer esta guerra. O ano 1975 é importante porque nesse ano houve um escândalo em Estados Unidos, Watergate, que envolvia assuntos de corrupção. Empregados do governo corruptos nos contras de Nicarágua, e este escândalo se descobriu e que fizeram os americanos? Começaram a fazer leis para combater a corrupção em el estrangeiro, não dentro de Estados Unidos, para combater a corrupção em el estrangeiro. E isso seguiu evoluindo, no ano 2001, quando houve o problema com as Torres Gemelas. Isso lhes deu a eles uma oportunidade de seguir mais fortes com as leis, criando estas leis. E criaram todo um tipo de leis que são como, agora se dizem, as leis são as armas.
essa gente se inspirou em el libro La arte de la guerra de Sun Tzu y Este clasificam filósofo las, y militar chino de hace miles de años, ¿no? sí, clasificam, hacen uma analogia de dizer que a guerra, para empreender uma batalha, há que se escolher o lugar em onde vai acontecer, a geografia. Essa parte de geografia, e nesta guerra, por meio do direito, junto com a mídia, elige la jurisdicción en donde haya un juez que esté muy más propicio a aniquilar el enemigo político. Después voy a hablar sobre quiénes son los enemigos políticos que ellos quieren aniquilar. A outra dimensão desta guerra são as armas. E que são as armas? Leis. E que leis são essas? Não na lei que há um escrito em Equador, ou Bolívia, ou Brasil. São leis que os advogados americanos escrevem e que hacen incorporar a los arcabouços jurídicos em los países através da OCDE, De la Organização Organización de... para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es una organización formal, es un club exclusivo de los países ricos, pero que de América Latina tienen ahora ya incluido a Chile y creo que va a entrar Colombia. No sé si Brasil ya está queriendo entrar también. Não, em todos esses países em onde se opera o lawfare, em onde houve batalhas de lawfare, a OCDE nos obrigou a adoptar as leis que os advogados de ellos escreveram. E que armas são essas e que leis são essas? Leis de combate à corrupção, organização criminosa e lavar, como se diz lavado de dinheiro? Lavado de activos, sí, Lavado de ativos? sí. Aqui se diz lavagem de dinheiro. Com Sí, essas lavado de dinero leis, también, sí, sí, da lo mismo. uhum, Solamente com para essas ubicar para leis, nuestra audiencia, hay que recordar que lawfare es en realidad un juego de palabras con warfare. O sea, warfare quiere decir hacer la guerra o la hechura de la guerra. Y la idea es que ahora es la guerra por otros medios, por medios legales. essa pequena palavra, o law, para começar, é dizer direito. Law, direito. E o war, warfare, warfare, Ya, guerra, es la guerra. guerra, ¿sí? Guerra por meio do direito. E há três dimensões, como falava eu. A última dimensão chamam externalidades. Isto havia em el livro de Sun Tzu, A Arte da Guerra. Que são as externalidades nesta guerra? É o papel da mídia. Não, não se empreende esta guerra sem a mídia. A mídia ocupa um papel muito importante. Los medios de comunicación son claves en todo, sí. Os meios de comunicação são clave, não é clave? Importantíssimo, muito, muito importante. Então, como processa a coisa? Com acusações ilegítimas ou frívolas, umas acusações criadas, inventadas, completamente inventadas. Acusações de corrupção. Por que corrupção? Eles, a gente da Escola das Américas, ou a gente que escreve Manual de Guerra estadunidense, fizeram encuestas. Com essas encuestas, para saber que lhe cairia melhor às populações, se empreenderam na guerra contra narcotraficantes, contra terrorismo ou contra a corrupção. E elegeram corrupção porque as outras disseram que não ia quedar-se muito bem ao gosto da população. A gente não ia crer que teníamos tantos narcotraficantes ou terroristas em nossos territórios. E tentaram acá em Brasil, em dizer que na tríplice fronteira, no sul do país, havia terroristas, pero depois se olvidaram porque o tema da corrupção esse caía muito muito bem. E as leis são leis que uma coisa hoje pode ser corrupção, amanhã ela não pode ser. O maestro Komarov, que é de África do Sul e que vive nos Estados Unidos, disse como se reconhece uma operação de lawfare. Primeira coisa a saber, há uma acusação ilegítima de corrupção? Se sim, empeça a mirar esse caso e a pensar que isso pode ser uma batalha de lawfare. Citou um exemplo que o presidente Trump intentou fazer uma operação ou que a polícia americana, FBI,
Foi atrás de la senhora Clinton, se me olvidou o nome, Hillary com Clinton. acusações de, como se lembra? Hillary Clinton. Esta, com acusações de corrupção. Por quê? FBI foi atrás e investigou e disse, não há nada. Pero ele diz, e meu governo será denunciada e será presa. Isso é assim. Basta que uno... Aí, a hora é importante pensar em como este estado de guerra se incorpora em dentro de los países. Se opera em el estado de exceção. E o estado de exceção está integrado por três elementos: soberano, manipulação de las leis e inimigo. Então, vivimos em estado de guerra em nosso país, dentro de um estado de exceção, onde um soberano, e quem é esse soberano? El Deus mercado. Porque el lawfare é uma racionalidade neoliberal. Não se trata de uma perseguição aunque seja mulher, negro, índios, pobres. É diferente, é distinto. É verdadeiramente uma guerra. Não é em contra a persona que sofreu a acusação de corrupção. Se acusam a Lula de corrupção, lo que miram não é Lula, é impedir que o projeto de desenvolvimento que estava em curso em nosso país produjera frutos. Porque nesta nova fase de acumulação capitalista, lo que pretenden los neoliberales é aniquilar todos os direitos sociais. Todos. Não se pode fazer nenhum. Nada, 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 nada. Então, quais são os objetivos por detrás de isto? Disminuir o preço da força de trabalho, determinar nosso lugar no mundo, que seamos uma hacienda exportadora de commodities. Então, quem são os inimigos? A gente da ciência, a gente das universidades, maestros, representantes de trabalhadores, líderes populares e, especialmente, governadores, presidentes, alcaldes, aqueles que estejam criando políticas que assegurem direitos sociais, porque não é para ter nenhum direito social, estão Es decir, es intentando, fundamental asegurarse de que cualquier persona con sensibilidad social quede tachada como corrupta. sim. Então, nós outros aqui nesta rede, a rede Lofer Nunca Mais, há 3 anos, todos os martes, por las 5 da tarde, hablamos com uma pessoa e hablamos com vítimas que são brasileiras, que são argentinos, que são portugueses, e há vítimas em todos os lugares do mundo, porque os americanos, o Império, decidiu que esta é uma guerra global e permanente. Se empreende a guerra em todo o mundo, em França, Alemanha, em Portugal 2 vezes, em América do Sul, Equador, Honduras, Paraguai, Peru, Guatemala, Panamá, Nicarágua, Argentina, Chile, Colômbia, Brasil, Bolívia, em todos os lugares. E quando nós outros entrevistamos, hacemos uma cita com uma pessoa para perguntar o que você estuve fazendo que o mercado lo eligió um inimigo. Bueno, yo en Chile, por ejemplo, Daniel Jadwe, alcalde de Recoleta, creou farmácias populares para que a gente tivesse acesso a medicinas em baixo custo. Criou imobiliárias populares para que Vivienda tuvieran popular, ¿no? Era muy importante eso, ¿sí? imobiliária popular Sí, y que vivienda popular diz decimos acá, ¿no? para viviendas, para Sí. que uma pessoa pueda vivir em um lugar onde se paga um preço que esteja a seu alcance dentro de... Então, isso estava sendo o mesmo que um alcalde aqui em Brasil, numa cidade muito pequenininha, estava sendo conferências de la cidade para incluir a gente na administração, todos os que estão muita gente que estuve criando hospitais públicos ou equipes de saúde da família, tudo que estão fazendo coisas para proteger o meio ambiente, toda essa gente se cambia, se converte em um inimigo
E o objetivo de la guerra, ou da batalha que se empreende contra um inimigo, é para deslegitimar, perseguir e aniquilar. Eles começam uma guerra que pode começar com uma acusação e que depois há algumas pessoas que respondem mais de 1.000 acusações em Brasil. Há um médico que responde a 1.426 acusações em âmbito administrativo e judicial. 1426 acusaciones. Eso yo creo que bate el récord. Y aquí en el Ecuador es absolutamente, absolutamente escandaloso el grado y ridículo el grado de acusaciones que se tiene por acá. Sim, é muito triste, muito trágico, porque aunque digam que é uma guerra, eles la chamam guerra humanitária porque não derrama la sangre e é muito mais barato. Pero é um dolor increíble, porque com as manipulações de la lei, o primeiro que hacen é começam a acusação e logo em la tele, la imagen em la tele, com uma acusação falsa, como fizeram com Antônio Costa em Portugal, menos de 24 horas depois da acusação, lá se foi o governo socialista de Portugal. Antônio Costa renunciou a seu mandato de primeiro-ministro, 90 dias evitou novas eleições e logo a direita alçou o poder em Portugal, Esto es com menos de importante 24 horas. volver a insistir porque lo mismo hablamos con Pizzolato, que Antonio Acosta es del Partido Socialista, que más allá del Sim. nombre, que quedó solamente el cascarón del nombre, pertenece a la socialdemocracia que es cada vez más de centro derecha, ¿no? Entonces, importante ubicar que no necesariamente es como aquí en América Latina, gente progresista, gente de izquierda, sino que también va contra cualquier persona, incluyendo de centro derecha, incluyendo amigos de ellos, pero que se salen del guión preparado, ¿no? E é uma guerra irrestrita, uma Irrestricto, guerra ¿sí? Incluyendo con que, sus más íntimos aliados. Ahora, mira, cuando tú mencionabas hace unos minutos el tema del soberano, del estado de excepción y del enemigo, la resonancia no es con la tradición jurídica y política norteamericana, con todo el discurso liberal, digamos, anglosajón, sino que tiene que ver con un jurista y filósofo alemán que era el abogado de Hitler, pues, que era Carl Schmitt. se este está em Cuéntanos toda un a, poquito eso, porque esto de aquí lo que está en realidad es destruyendo no al socialismo, sino a lo que son las promesas de la modernidad capitalista, a las promesas de la democracia occidental y cristiana. Y por tanto tiene que ver con un proceso de degradación del Estado de Derecho, un proceso de degradación del horizonte civilizatorio que más bien se sintoniza con lo que fue la propuesta de Hitler, ¿no? Como una alternativa en contra de las democracias liberales para aplastar a la resistencia, para aplastar al movimiento obrero, para aplastar a cualquier alternativa. Cuéntanos un poquito dónde crees que surge el marco teórico, digamos, de esta ofensiva, de este nuevo tipo de guerra. então, este major, se disse maior Sí. estadunidense da Força Aérea Estadunidense, Dunlop, el ano 2003, publicou um artículo, pero isto está se desenvolvendo em las academias militares estadunidenses, em todas as forças, marinha, exército, aeronáutica, há maestros que ensinam el lofer e eles declaram incluso que intentam criar um departamento de lofer em Estados Unidos. Imagina, eles Así de criaram descarados manuais. son, así de descarados son, no tienen ni siquiera, porque obviamente, ¿no es cierto? Ellos van a negar, ¿no? Van a negar, esto de aquí es porque son corruptos, todos estos populistas, todos estos izquierdistas, todos estos comunistas, son una bola de corruptos que solamente quieren llegar al gobierno, quieren llegar al poder para robar la plata.
Entonces, ellos están muchos años en nuestra frente porque ellos crean la guerra. Nosotros estamos intentando ver la guerra porque la gente no consegue Ahora, distinguir. este escrito de este mayor estadounidense, Dunlop, es público, o sea, que se puede acceder a ese como parte de la documentación pública, ¿no? Sim, tudo está público. Departamento de Justiça de los Estados Unidos, ellos publicam entrevistas. Há uma maestra chamada Jill Goldenziel. Esta Jill Goldenziel é uma sionista, uma nacionista, maestra da Escola de Fuzileiros Navais de Estados Unidos. E há uma classe que compartem na internet 2 horas falando sobre como lo mismo que disse yo aqui, de onde pesou, as dimensões de geografia, armas, incluso de ela aprendi que quem escreve as leis que vão usar como armas em nossos países são seus abogados, os abogados estadunidenses. Ela abre isso, pero não é qualquer lei, é uma lei que nosso abogado escreva e determine a los países que la incorporem em seu ordenamento jurídico através da OCDE. Ela disse isso. Bueno, pero el Ecuador no está en la OCDE, igual ha sido involucrado. Perú no está en la OCDE, igual ha sido involucrado. Es importante ubicar, tú mencionabas la Escuela de Fusileros Marinos en los Estados Unidos. ¿Es West Point? Eh, eu não sei dizer Bueno, exatamente, pero bueno, bueno, depois vou compartilhar a direção de internet para que mire você esta classe, porque é muito importante ya, verla, ver o gracias. que dizem eles. Então, eles dirigem suas batalhas em todo o mundo, em coisas que possibilitam o desenvolvimento. Por exemplo, de soberania energética nuclear. Operações como esta que houve em Brasil, que se chamou Lava Jato, mirava a destruir Petrobras, a empresa petrolífera brasileira que estava impulsava a economia, o desenvolvimento econômico do país, porque no ano 2003 o presidente Lula criou uma coisa que dizia marco nacional, é dizer que as coisas que da indústria petrolífera teriam preferência de serem compradas internamente no Brasil. Para que isso? Para que isso impulsara a economia, criara mais empregos. E isto contrariou o senhor Dick Cheney, que era o presidente de uma companhia chamada Halliburton. No mesmo ano, Por si acaso, Brasil, Halliburton también opera aquí en el Ecuador, ¿no? Dick Cheney fue el vicepresidente de Bush en los dos periodos, Bush hijo en los dos periodos. então, no mesmo ano que o Brasil criou este conteúdo nacional, que determinava que as compras foram feitas daqui, isso diminuiu o seu lucro e, por isso, nós outros brasileiros fomos inclusos em 3 das 7 preocupações de segurança nacional dos Estados Unidos. O sea, Nós passamos, el plantear una disposición de desarrollo nacional basado en las compras públicas, privilegiando el mayor contenido nacional, que es una estrategia política que en los Estados Unidos fue utilizada durante 2 siglos y que sigue siendo utilizado bajo distintos nombres, que en Europa lo utilizan todos los países y lo están utilizando ahora de una manera brutal es causa de guerra para los Estados Unidos, es una causa de provocar todo tipo de intervenciones y de desestabilización política en un país amigo, ¿no? no ano 2008, quando se descobriu a camada del pré-sal, eles estacionaram a Presal es un quarta frota. yacimiento, solamente aclaremos esto, Presal es un yacimiento aguas adentro en el mar, en las costas, enfrente de Río de Janeiro, que tiene uno de los depósitos más importantes de petróleo de Brasil. Sim, óleo levíssimo.
um óleo que quase não necessita refino, um por cento. Es un petróleo muy liviano que no necesita refinación. E com tesouro de 1 trilhão de dólares, 1 trilhão, muita plata. La gente de las compañías petrolíferas estadunidenses estuvieron prospectando junto con la Petrobras, pero no tenían tecnología para más que 5.000 metros. Isso desarrolló las universidades brasileñas. Y es por esto que ¿A qué ellos, profundidad tenían que perforar el presal? ¿Eran 5.000 metros de profundidad del mar? abajo de 5.000 metros, pero Más abajo ahí de y cinco la mil. compañía Y Shell, entonces si no me Brasil equivoco, tenía una ventaja tecnológica frente a los Estados Unidos. Fíjense, compañeras, compañeros, lo que se hizo. muitíssimo, muitíssimo grande a vantagem, porque naquele período de governo de Partido de los Trabajadores se inversionou muito em las universidades, muitíssimos. Então, havia gente de mecatrônica que desenvolveram ferramentas que pudieran irse abaixo de 5.000 metros e buscar o petróleo que estava aí. Então, que hicieron? Acusações de corrupção na Petrobras, tudo com investigação da CIA, informações da companhia. E depois da batalha, eles exigem que nós contratemos a gente de compliance. Esta gente que vem de um escritório de advogados americanos e que são pagos com nossa moeda dentro da companhia, conhecendo todos os secretos da companhia. Compliance le decimos acá aplicación, es decir, son supuestos auditores gringos que vienen a vigilar que una empresa nacional en territorio nacional cumpla con la agenda, no con las leyes, sino con la agenda de los grandes negocios de los Estados Unidos. Lo mesmo se passa por acá. De energia nuclear, nós outros acompanhamos um caso del Almirante Otton, que eres dos maiores cientistas do mundo, desenvolveu uma tecnologia para enriquecer urânio que nós tivemos por Este almirante Otto es brasileño, brasileiro. ¿sí? Y que logró E descubrir eu, una tecnología para enriquecer uranio. aham, ¿En qué año sim. más o menos es esto? Em que ano se Sí, passou? sí. Começou a trabalhar estávamos bajo o regime militar, portanto, Mm. antes del Es decir, que no 84. era ningún comunista, como quien dice. Não, era militar. Ya. Não, não era, incluso não era de esquerda, pero contrariou os interesses de los Estados Unidos, porque Brasil tinha um acordo com os Estados Unidos para alguma coisa na área da energia nuclear. Depois, Brasil hizo um acordo com a Alemanha, pero o acordo com a Alemanha, os alemães tinham uma tecnologia que não era tão boa como a que desenvolveu o Almirante Otto em Brasil, e essa tecnologia que desenvolveu o Almirante Otto era bueníssima, incluso estava desenvolvendo, criando um submarino nuclear. E o juiz Moro, o mesmo juiz de la Operação Lava Jato, foi a El uma mismo juez cita. que tergiversó y manipuló el juicio en contra de Lula. Sí, este mismo. Y que después es el que se quedó con los despojos de Odebrecht. Y que hizo Sí, negocio y se hizo millonario precisamente con las empresas y la gente, con los despojos de la gente y de las empresas que él persiguió, ¿no? e por isso Pedro Castillo, em Peru, está preso até este momento em uma solitária. O presidente de Peru está preso bajo acusações que envolvem assunto de corrupção de Odebrecht em Brasil. E basado em colaborações premiadas, que também é um instituto que trouxeram dos Estados Unidos para nossos países, que é para um alcahuete, dedo duro, que delata uma pessoa, pero delatam bajo tortura, bajo coação, forte coação, e estas provas foram anuladas em Brasil, pero o presidente Pedro Castillo
sigue preso bajo ¿Y essas cuál fue el acusações. caso? Cuéntanos, eso no estamos muy enterados acá. ¿Se logró probar cómo fue el caso? ¿A quién lo torturaron para que delate este tipo de cosas? Para que mienta sobre este tipo de testimonios. Conheces a José Genuíno, que foi deputado federal, era um importante líder do Partido de Trabalhadores brasileiro. Ujú, Este foi acusado em la primeira operação desta guerra em Brasil, que é a mesma operação que prendeu a Pisolato, que conhece, né, você? Ação Penal 470, foi acusado de desviar moneda para comprar deputados, mas uma acusação totalmente ilegítima, falsa. Primeiro que o dinheiro não era público, uma mentira, grande mentira. Llama um mensalão, pero nós outros hablamos mentirão, porque é uma mentira muito grande. Este mesmo José Genuíno estuve preso em la ditadura militar e sofreu tortura. E ele nos ensinou que em la ditadura militar, a tortura impece el cuerpo y llega a la alma. Bajo el lofe, la tortura impece el alma y llega en el cuerpo. Hay muita gente que se quedou doente, incluso el próprio Genuíno tuvo un problema en el corazón, quase morreu en el cárcel. bueno, en el caso de Lula, ¿no? Lula fue afectado, la prisión, por más entereza que tuvo él, a la final afectó su salud, ¿no? Sim, há de todos, de muitas maneiras afetam a saúde, porque que hace com as pessoas? Eles planejam a operação, uma operação que intentem impedir que inversionemos moneda em el desenvolvimento, na infraestrutura. A gente do Banco Nacional de Desenvolvimento Brasileiro, BNDES, Desenvolvimento Social, sofreu uma operação. Por quê? Porque eles estavam inversionando em infraestrutura em nosso país. Criaram uma operação chamada Bullish. Com essa operação, foram el banco BNDES, elegeram 40 empregados e vão com muitos coches, muitos homens, miles homens, armas longas, vestes escuras, como vestes de guerra, Chalecos porque contra bala. planeiam as operações de Y policiais esto era como un se equipo, fuera ¿no? operação de guerra, Era verdadeira guerra. un equipo de ataque de los Estados Unidos en territorio brasileño. Isso, exatamente. Querem se parecer uma batalha, armas longas, muita gente, uniformes, caracteristicamente uma batalha. E logo levam a gente presa, porque necessitam a imagem. Esta é a parte da mídia. Intentam ser, eles ensinam a representante da Embaixada dos Estados Unidos em um evento de formação de policiais militares em Brasil, realizado em Fortaleza, estava a ensinar. Necessita ir atrás do líder. Tenéis que fazer com que a gente o odie. E toda a Claro. gente odeia a Tienen que pessoa. Para despertar que una campaña de odio, pero así que haga que nadie se ponga a buscar la lógica o argumentos, digamos, verídicos a investigar, sino es el tema pasional del odio, ¿no? Isso, por isso necessitam as teles, os meios de comunicação da mídia corporativa, mídia hegemônica, para que estejam na tele 2.500 edições por todos os dias, uma imagem de, eu não sei como dizer isso, é água que vem de los esgotos, Ah, esse esgoto, las cloacas se dice en das español. cloacas. O principal jornal do Brasil em 2.500 edições, passando aquele água nos colores rojos escuros, o color do Partido de Trabalhadores e a palavra corrupção. Isso vai sendo uma ideia. Aqui em Brasil, em onde se vai Lula, e dizem Lula ladrão. Nos marcaram com o estigma da corrupção, porque, como disso, dijo Zaffaroni, o juiz argentino,
Raúl Zaffaroni, un jurista argentino muy, muy destacado y muy apreciado en el ámbito internacional también. Escreveu um livro, Bem-vindos ao Lofer. Neste livro, Bienvenidos al Ofer. Bem-vindos ao Lofer, ensina que a corrupção é o novo mal cósmico. De tempos em tempos criam males cósmicos. Por uma vez foram as bruxas, que faziam julgamentos e havia um juiz, havia um promotor de justiça e diziam: esta pessoa cambiou seu cavalo e seu escravo em um cavalo e foi na montanha, isso, aquilo. E com isso, assim, um julgamento e a fogueira. Em outros Claro. tempos, Y esta señora de noche cogió la escoba y se fue a volar en el cielo y después se convirtió en gato. Igual lo quemaban, a pesar de que era una vecina, ¿no? exato. Lo mismo hicieron em outros tempos, outro que aqui foi mal cósmico, los judíos, los hereges, los ciganos. Por ahora, el Los mal judíos, cósmico los es herejes, los gitanos, ¿no? gitanos. Nuevamente, las resonancias nazis. Sim. E agora é a corrupção. Então, com estas acusações de corrupção, eles logram eh, que impeçam a gente, os líderes políticos que estão criando políticas que assegurem direitos sociais, se cambiem a pessoas deslegitimadas por sua imagem, porque agora passarão a ter uma imagem de ladrão, de corrupto, que percam seus direitos políticos, que estejam com suas vidas, com sua morte Destruidas. civil decretada, estão vivos, respiram, comem, dormem, pero que fazem 40 processos, 1000 processos, todo o tempo dedicando suas vidas a receber ordens judiciais e se termina a persecução por el juiz, ou lo levam ao cárcel, ou persiguen suas famílias, porque a persecução em el offer vai extensiva à la família. Isso se passou em diversos lugares, Brasil inclusive. A esposa de Lula morreu. Seu filho foi processado. O caso de Pisolato, sua esposa responde acusações, foi condenada, sofreu uma condena. Bueno, mira, Há acá pessoas, todo lo que cuentas tiene una serie de paralelos con el Ecuador. El caso más notorio es el caso de Jorge Glass, el ex vicepresidente del Ecuador. Y como tú bien mencionas, ¿no? La guerra antes era la tortura para atacar el cuerpo y que le llegue al alma. Y ahora en cambio es atacar el alma para que eso se transforme en un problema, problema orgánico. En el caso de Jorge Glass es evidente y la gente que lo visita y la gente que ha estudiado el caso muestra claramente que hacen todo lo posible por que se suicide, ¿no? Es decir, de hecho ya ha habido un intento de suicidio. Es evidente, ¿no es cierto?, que le tratan de cerrar cualquier alternativa para que él pueda seguir viviendo. Y, digamos, en torno a sus antecedentes que tendrían, digamos, que ser examinadas en una corte de ley conforme al procedimiento adecuado, pues nada de esas normas se han cumplido y se llegó al punto de secuestrarlo porque él estaba en la embajada mexicana y había sido otorgado el asilo por parte del gobierno mexicano, es decir, él estaba en territorio extranjero, en la capital del Ecuador, en un territorio de la embajada extranjera, ya con el asilo del gobierno mexicano y fue secuestrado por el gobierno del Ecuador y está ahorita en condiciones infrahumanas. Inclusive la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tenido una serie de obstáculos para que pueda hablar personalmente con él, ¿no? Uno de los temas más elementales del derecho latino, que es el habeas corpus. Entonces, yo creo que es muy importante el ubicar los paralelos que tienes, que planteas, ¿no es cierto? Porque está muy bien el asunto de ser muy celosos en la lucha en contra de la corrupción, pero como tú mencionas, hay una cantidad de elementos muy claros, muy evidentes de que esto se trata de una ofensiva, de una agenda de los Estados Unidos para reprimir a los pueblos, para reprimir la disidencia y sobre todo para aniquilar cualquier oposición progresista. Yo creo que esos son elementos que son cruciales.
Precisamente, precisamente lo que ocorre é isto. Eles, nessa nova racionalidade neoliberal, não pode permitir que um líder político como Rafael Correa, Correa. socialista que governou seu país desde el 2007 a 2017, siga fazendo boas coisas e assegurando direitos sociais para seu país. Por isso foi processado, condenado a 8 anos de prisão e agora encontra-se exilado em Bélgica. Pero Jorge Glass vive uma situação 35 medicinas para sobreviver e nadie pode visitá-lo em el cárcel. La gente em Brasil, nós outros integramos um comitê, fomos invitados a participar de um comitê em defesa de Jorge Glass. Agora, esta semana, nos invitou a integrar um comitê em defesa de Evo Morales, porque a Evo o lhe querem preso ou lhe querem muerto. A situação em Bolívia está muitíssimo mala, porque depois que Evo Morales hizo uma manifestação em la carretera, que foi uma manifestação muito grande, em que o seu partido MAS deliberou que seria o candidato, eles abriram 10 processos contra ele. Incluso abriram processos em Argentina, bajo acusação de corrupção de menores, que disse que vivia com a niña y cosas horribles Bueno, ahora, assim. mira, aquí justo en el Ecuador, en estos días se está desvelando un complot de uno de los campeones de la lucha en contra de la corrupción, que en su juventud era de izquierda, pero que luego estuvo claramente en contra, o sea, claramente en contra de las posiciones progresistas y cumpliendo una agenda de las embajadas extranjeras, ¿no? Y claramente se ubica su manipulación de la información. Él gestionaba el que la Embajada de los Estados Unidos dé visas, por ejemplo. Él gestionaba en las Fuerzas Armadas y en la policía los ascensos de los oficiales, por ejemplo. Él gestionaba en la fiscalía el que se acuse a tal persona o que no se acuse a tal persona. Él gestionaba en las comisiones de fiscalización de la Asamblea Nacional igualmente quiénes eran los involucrados. Entonces, yo creo que es muy importante. Él fue después asesinado el año anterior y su asesinato inmediatamente se le endilgó al correísmo, con lo cual la candidata del correísmo que hubiera ganado en la primera vuelta perdió en la segunda vuelta. Entonces, yo creo que es muy importante ubicar esa situación porque entre los documentos que se están haciendo públicos en esta temporada, aparece la clara evidencia de que se fabricaron con inteligencia artificial videos en las que aparecen personajes públicos progresistas, videos porno, ¿no? Inclusive en parte de esos videos se utilizan términos mercenarios bajo pauta, bajo contratación. Se atacó a una muchacha que terminó suicidándose, ¿no? Desculpa. Mira, é o mesmo em todos os países, porque tem manuais, entrenam a gente, entrenam juízes todo o tempo, invitam juízes a participar de treinamento em los Estados Unidos. Acá em Brasil, há um juiz que agora está muito cerca de nós outros e sucedeu a este juiz Moro em la mesma vara em donde processou toda a história de la Lava Jato. Se chama Eduardo Apio. Este Eduardo Apio não está nada de acordo com estes hechos del juiz Moro em esta batalha em interesses exógenos, interesses estadunidenses. Então, tentou arreglar tudo o que havia passado em esta vara e escreveu um livro recentemente. E ele nos explicava que a gente de Estados Unidos lhe disse: há uma beca, venga a estudar acá em Estados Unidos. Pero quando se foi a Estados Unidos, veio em el primeiro dia que tentavam cooptá-lo para que se cambiara a um mercenário para depois voltar a nosso país e fazer esses hechos que fazem os que se cambiam a mercenários. Todo o tempo estão a compartilhar aulas, classes, cursos em Estados Unidos e invitam a juízes, policiais federais e, como se diz em seu país, promotores de justiça,
los Fiscales. que fiscales y los fiscales. A esses los invitam a hacer treinamento em seu país, pero ministram em treinamentos em nossos países. Vêm em la escola de magistratura e compartem classes para treinar a gente, Es decir, es el mismo precisamente. esquema que empezamos conversando con la Escuela de las Américas y Fort Bragg, en el que se entrenaban a militares de toda América Latina con las mismas técnicas, tanto de golpe de Estado como de espionaje, como de violación de los derechos humanos, de tortura, de persecución ilegal a la oposición, a los movimientos sociales, de asesinatos a líderes sociales. Entonces yo creo que es muy importante ubicar estos paralelos, ¿no? Además, en términos Sim. del cambio de guerra, es decir, este cambio en la doctrina militar de los Estados Unidos, del warfare al lawfare, se da pero de manera mecánica en todos los ámbitos, ¿no? Há um método muito bem elaborado e um método muito bem treinado. Este livro, Guerra Híbrida, do Coríbico, ensina bueníssimamente bem como esses métodos. TC-18 é o manual de la Escola de las Américas. Esse TC-18 que usam em nossas escolas militares. Por ahora, Este también es público, o sea, ya lograron, tienen ustedes un ejemplar de eso. Eso por favor envíanos porque valdría la pena incluirlo en la dirección de YouTube en la que vamos a publicar esta entrevista. uhum, ensinam 198 maneiras de desestabilizar um governo. 108, 198. 198 maneiras de desestabilizar um ¿Y esto governo. qué tiene que ver con el manual de Gene Sharp? Sim, Gene. Ya. E, enfim, se vê que Cristina Kirchner dijo hace 2 anos que a ela le gustaría ingressar em el BRICS. A mesma semana que declarou que interessava em ingressar em el BRICS, iniciaram outra persecução penal em contra ela e la processaram e hoje confirmaram em la Corte Superior sua condena de 6 anos de prisão. Que isso, la gente? Fueron juízes e la gente del Clarín, que é o periódico mais importante de Argentina, para um lugar chamado Lago Escondido e decidiram como iriam ser aquelas acusações e como iriam Lago ser a Escondido condena. es una hacienda, propiedad de un multimillonario norteamericano, también sionista, que forma parte de un juego de haciendas que constituye prácticamente un territorio aparte, inclusive con lago propio, por eso es Lago Escondido, y allí es donde hacen todo tipo de conspiraciones. Han venido haciendo conspiraciones tanto para ser negociados, como para estos mecanismos de desestabilización que incluyen no solamente a los medios de comunicación, sino también a intelectuales, a la academia e incluso a algunos movimientos sociales. Desses métodos da guerra, que se me olvidou de falar no começo, há uma muitíssima importante que é a guerra psicológica. Esta que se hace por meio de las notícias falsas, que chamam fake news, pero são mentiras, mentiras que contam e que han hecho uma dissonância cognitiva nas pessoas, ao ponto de uma pessoa elegir Milei. Que passa com a gente, né? Que um diz, vou eliminar todos os direitos e a gente vota para essa pessoa, porque a guerra psicológica é uma guerra que eles desenvolvem desde o Vietnã. Eles, por um tempo, recrutaram todos os antropólogos americanos para ir-se a Iraque, para ir a campos de guerra, para conhecer as populações e para compreender o que, com que poderiam dominar as mentes via essa guerra psicológica, PSY operations, que eles que hablam, não? Com De essas operaciones operações, psicológicas, eles, sí. Operaciones de como se guerra diz? psicológica. Sí, operaciones de guerra psicológica, sí. Operações psicológicas. E por aí vão. E, o que penso eu é que é importante mirar o que passa em todos os países. Todas essas acusações de fraude eleitoral,
As revoluções coloridas, com aquelas rosa, revolução na Ucrânia, Primavera Árabe, laranja na Ucrânia, das tulipas, em todos os lugares, acusações de fraude eleitoral. O mesmo que se passa agora em Venezuela, porque o que se passa em Venezuela está incluso em esta guerra. Eles dizem, esta professora Gil Desio diz que quando não podem resolver com lawfare, usam sanções, assim como impõem sanções à Venezuela. Cuando no les resulta el lawfare como mecanismo de guerra, pues no ha sido tan exitoso como en el caso ecuatoriano, tienen que recurrir a las sanciones internacionales como lo han hecho con Nicaragua, como lo han hecho con Venezuela, como lo están haciendo con Cuba, ¿no es cierto? Y entonces a la final resulta claro que ni el derecho internacional, ni la libertad, ni la democracia son características del régimen, pues, occidental y cristiano. O direito internacional está muerto. Eles eliminaram toda a lógica do direito internacional, é o que se vê incluso agora com a Palestina, com esta guerra desumana, louca. El Salvador, a esposa do presidente, logrou ser absolvida de uma acusação esta semana, pero o presidente Francisco Flores morreu em prisão domiciliar. O presidente Elias Antônio foi preso, condenado, e o presidente Maurício Funes, eleito com 51% dos votos, pediu asilo em Nicarágua. Guatemala, ex-presidente Otto Molina Afonso Portilla foram processados. Panamá, presidente Ricardo Martinelli foi preso enquanto viajava a Miami. Nicarágua, presidente Arnoldo Alemão, que governou o país 97 a 2002, foi condenado 2003 a 2009. Argentina, presidente Cristina Kirchner, agora 6 anos de condena. Chile, presidenta Michelle Bachelet enfrentou acusações de haver recebido valores na empreiteira brasileira, OAS. Presa e torturada à época do regime militar, viu seu filho e sua nora serem processados depois de deixar seu cargo de presidenta. Colômbia. Por Colômbia, agora está acompanhando. Eles estão tentando terminar, encerrar com o mandato do presidente Petro. Eles não deixam passar 6 meses sem uma persecução. O presidente de Colômbia está muito perseguido, muito, muito, muito perseguido mesmo. As acusações que dizem agora foi que recebeu plata de la gente del sindicato, uma acusação completamente frívola, ilegítima de corrupção, pelo que vão liquidar seu mandato de presidente. E por aí se vai. Então, como Discúlpame, diz, ¿cómo hace, y es lo que debe estarse preguntando la audiencia, cómo distinguir los casos de real corrupción de aquellos que no lo son, aquellos que son pura y mera persecución política? Mencionabas, por ejemplo, el caso de Martinelli. Aquí en el Ecuador, inclusive en medios progresistas, se asume que Martinelli sí era en realidad protagonista de una de las redes de corrupción más importantes allá en Panamá, por ejemplo, por decir algún ejemplo, pero puede ser que hayamos sido también engañados por las noticias de prensa, ¿no? ¿Qué información tienes o cuál sería el mecanismo para poder distinguir, digamos, el trigo bueno, el trigo limpio del otro? então, lo que me explica melhor lo que hacemos é este maestro Komarov. John Komarov e sua esposa Jean Komarov estudam esse assunto. Eles têm uma película com 20 minutos que é muito boa. A primeira questão que se pergunta é uma acusação legítima ou ilegítima de corrupção. As acusações ilegítimas de corrupção, como disse Zaffaroni, a vezes escrevem 1000 páginas, muito papel, porque eles pensam que se põem 1000 páginas para uma acusação, uma única acusação, então a gente vai pensar, ó, aí estão muitos fatos, então esse daí é corrupto de verdade. Mas quando se lê, lo que se vê é que não houve nada, não se passou nada e nada combina com nada e nada hace sentido. Incluso empieza a ver se
La jurisdicción en donde se transcurre el caso es una jurisdicción correcta porque en la mayoría de las veces eligen una jurisdicción en donde el juez está más propenso a condenar a persona. Já está entrenado por los Estados Unidos, já cambiou-se a um mercenário estadunidense e está operando em seu interesse. A jurisdição está correta? Há um fato típico? Há indícios? Há provas? Nada disso se encontra. Incluso, por ahora, acá em Brasil, há alguns casos que estão sendo juzgados depois de uma década, e eu encontrei diversas sentenças em que o juiz diz: esses fatos nunca existiram. O fiscal se limitou a transcrever o artículo do Código Penal. Esse processo, essa denúncia nunca deveria ser aceita. Esse senhor é inocente. Pero al senhor, dois senhores que tiveram uma sentença como essa, 10 anos depois, por um juiz que lê a denúncia. Um que lê, vê que não há fato típico, não há causa de juzgar alguém. Pero E aí, eso requiere, en primer lugar, que el juez sea honesto, en segundo lugar, que el juez no tenga rabo de paja, decimos, y que no tenga ningún caso en el que le puedan presionar o chantajear. Tercer lugar, que el juez se dé el trabajo de leer con mente exatamente. lúcida. En cuarto caso, de que no tenga, digamos, algún tipo de toma y daca, de negociación política involucrada, ¿no? Es decir, es muy Sim. difícil, dado cómo están los sistemas judiciales latinoamericanos. Para mim, me parece muito fácil que se distingua um caso de acusação legítima ou ilegítima de corrupção. Um caso de lawfare e um caso que não é um caso de lawfare. Em todos os casos de lawfare, há essas grandes operações, estes nomes, elegidos nomes como Mensalão, Petrolão, Mar de Lama, Calvário. Acá em Brasil, tudo se hace assim com operações. E essas operações são Acá operações también le típicas. llaman operación soborno, operación arroz verde, operación, cualquier tipo de membrete, digamos, que permita a la gente rápidamente identificar eso, sea con el ridículo o sea con el odio. Lo planeiam como planeiam uma campanha publicitária para lançar um produto em fases. Na primeira fase, eligem o nome da operação, inventam o crime de que vão acusar a persona, depois vendem a ideia em las teles. Alguns casos passam um ano, por todo um ano, anunciando, vão aprender fulano, vão aprender fulano, vão aprender o governador, vão aprender o governador. Esse governador do estado de Paraíba, sua esposa me contou que nesse ano em que já haviam prendido o irmão do governador, ela não poderia dormir porque todos os dias esperava, hoje vão aprender meu esposo, hoje vão aprender meu esposo. Salia por la calle em Sucote hasta 2, 3 horas da manhã, ao que conseguira dormir. E ocorreu que, no final, depois de um ano, quando finalmente tentaram prender seu marido, ela estava embaraçada e perdeu seu bebê. Então, essas coisas se passam porque o trabalho que a mídia empieza a hacer, que viene antes de la persecución propriamente dita, es tão torturante que uma pessoa adoece, perde seu bebê e é terrível e tudo isso. Então, é isso. Leire, en este escenario tan desolador, cuéntanos, ustedes que han venido trabajando en ese tema, han logrado revertir algunos de esos tan sofisticados mecanismos de persecución política, de guerra psicológica. ¿Qué es lo que podrían hacer los pueblos de América Latina para librarse de este yugo y sobre todo para vacunar, para proteger a la población de esta ofensiva psicológica, de esta guerra cognitiva? Mira, nós tivemos contato este ano com uma política pública que criou França. A gente de França estuve estudando as ameaças a sua soberania, a seu país. E detectaram o lawfare
como uma grande ameaça ao país, França. Então, criaram uma política pública destinada a detectar e neutralizar o LAWFARE. A mesma política pública nós outros intentamos criar acá em Brasil. Houve uma oportunidade de participar del, se disse planeamento? Planejamento? De la planeación o de la Planeação. planificación. Planificação. Planificação plurianual orçamentária. Presupuestaria. Planificación Isso, plurianual presupuestaria. desculpa. E nós outros apresentamos, da Rede Lawfare, apresentamos uma proposta para a criação de uma rede nacional de monitoramento e combate ao lawfare. Pero não logramos aunque fuera criada. Estamos tentando. Há um ano intentamos falar com a gente do governo. É muito difícil porque a gente do governo não cambiou a chave. Eles pensam que ameaças são militares, fuzis, tanques na calle. Não compreenderam que a guerra agora se processa de outra maneira. Ahora, mira, Pero esto me parece que es un dato muy importante. El gobierno de Macron, que en los hechos utilizó el offer en contra de sus opositores, sobre todo Jean-Luc Mélenchon, aplicando las mismas técnicas de acá, a la final lo han tenido martirizado durante años con todo tipo de indagaciones judiciales, tributarias, societales, de todo tipo. Pero ese gobierno de Macron, que es un gobierno de derecha, es un gobierno muy cercano al eje angloamericano, permitió que salga una legislación anti-lawfare. Permitió que sim, el aparato estatal tenga un mecanismo de defensa frente a estas amenazas de la competencia imperialista. Eso es muy importante. Aquí en el Ecuador, en cambio, no tenemos nada por eso. Y lo que es más serio, en Brasil, en el que el gobierno de Lula, con Lula mismo siendo víctima del lawfare, no logra entender que este es un mecanismo de guerra psicológica. ¿Cómo se dan las paradojas? não compreendem. Não compreendem. Aún não compreendem, pero nós outras seguimos. Porque aqui se disse água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. El água mole. Que el agua mala en piedra dura Bate, tanto golpea que perfora. exatamente. Outra ação que eu penso ser importante é tentar intervenir em los organismos que nos reúnem. Por exemplo, nós outros fomos a umas 4 cintas do Mercosul para hacer uma incidência em el Mercosul para que el Mercosul adopte el debate acerca del LOFE. E eles se comprometeram na cita que houve acá em Brasília em novembro do ano passado a incorporar o tema del LOFE no debate del Mercosul. Isso estamos tentando fazer, pero o que estamos fazendo com esta rede Lawfare Nunca Mais, que é uma associação de vítimas que se criou aqui em Brasil, é juntar a gente de outros países. Por exemplo, nos invitaram a integrar esse comitê em defesa de Jorge Glass, então nós outros participamos de conversações aqui em Brasil. Agora nos invitaram a colaborar com um comitê para proteger Evo Morales e nos invitaram para integrar um comitê internacional para proteger Daniel Hardway. Então, essa união de los pueblos sul-americanos, essa nós outros temos que construir. E penso eu que este pode ser o primeiro passo para que Brasil e Equador se integrem nessa rede internacional de monitoramento e combate ao lawfare, para que pensemos juntos as políticas, as estratégias e a defesa, porque temos que fazê-lo, porque a mim parece que está recrudescendo. Está empeorando y hay mucho espacio para empeorar. Por qué tienes tú estas evidencias de que está recrudeciendo el offer en América Latina? Imagina que uma única semana, na mesma semana, me invitam para integrar esse comitê para proteger Evo Morales e Evo Morales agora, para além de los processos judiciais, intentam tirar-lhe sua vida.
Então, para mim, isto já No é numa solamente que le escala. acusan de estupro, sino que además le intentaron atentar contra su vida, dispararon en contra de su vehículo, ¿no? Então, vocês estão sofisticando os métodos, empeorando as coisas. E outra coisa que se passa é que nós outros demoramos muito tempo para despertar e o que sucede na proposta progressista de governo é o fascismo. O fascismo, o conservadorismo está ganhando muito espaço em todo o mundo. A toda hora se elige uma pessoa como Milei, agora como Trump, e esta gente está muito organizada, tem muita plata e tem pressa em destruir a natureza, e tem pressa em destruir os direitos, e tem pressa a definir qual é nosso lugar no mundo. Eles têm interesse em lítio, têm interesse em petróleo, têm interesse em energia nuclear, água, terras. Ucrânia, por exemplo, está vivendo esta guerra por causa de terra. Nós outros em Brasil já perdemos uma grande Hay quantidade una de cantidad terra. enorme, esto para nuestra audiencia. En Ucrania, la verdadera disputa desde hace muchísimo tiempo es porque empresas norteamericanas, unas vinculadas a los grupos de Soros y de Biden, por ejemplo, y por otro lado, otras vinculadas a los grupos de Trump, ¿no? Y de Netanyahu, que están interesados en minerales estratégicos que sobre todo se encuentran en la zona del Donbass, o sea, la zona más rusófona, que ha tenido que ser defendida por Rusia y que ahora está anexionada a Rusia después de los respectivos referendos. Solamente para tener esa nota al pie de página. A você não te parece que está recrudescendo? No, sí, yo también lo creo, pero me parece que es importante el que compartamos evidencias porque en el caso del Ecuador es clarísimo, ¿no? Es decir, es después de las barbaridades que han venido haciendo estos gobiernos, que han sido derrotados en términos de que ellos mismos no pueden gestionar una agenda de extremismo neoliberal, nuevamente aparece la candidata de la Revolución Ciudadana, o sea, del Partido Correísta con posibilidades de ganar en la primera vuelta. Como mencionaba anteriormente, en las elecciones del año anterior, lo que tuvieron que inventarse fue un asesinato a un opositor a Correa para acusarlo a Correa, para acusar al correísmo, con lo cual se destruyeron las posibilidades de que se gane en la primera vuelta. Ahora, nuevamente, ¿no es cierto? Estamos con apagones de hasta 24 horas diarias para la industria. No estamos hablando de los sectores populares, de los trabajadores, la industria, o sea, los propios amigos del presidente que respaldan, que soportan al presidente, son los principales perjudicados por esta situación. No los más graves, porque obviamente la situación es angustiosa para la mayoría de la población, sobre todo los sectores más pobres del país, pero están perdiendo millones de dólares. Muchas empresas cada vez más grandes están quebrando. Entonces, yo creo que es muy importante ubicar que ante esas situaciones objetivas, van a necesitar un operativo grande de guerra psicológica y no hay que descartar la posibilidad de que haya un nuevo asesinato para que le echen la culpa al correísmo, ¿no? Então, agora estão haciendo recurso a las muertes. Começaram com as acusações de corrupção, as prisões injustas, e agora atentado contra Cristina, atentado contra Evo, muertes em Equador, e a direita está ganhando muito espaço em Europa, em todos os lugares, porque aí também se processa a guerra psicológica, uma guerra contra os Y imigrantes. recordamos que no es solamente acá, inclusive en países en los que no les ha funcionado el lawfare, por ejemplo, intentaron asesinar al presidente Maduro, intentaron un desembarco de mercenarios, la típica acción de grupos terroristas con el respaldo de los Estados Unidos para invadir el territorio venezolano. Lo mismo hicieron los mismos mercenarios colombianos del grupo que estuvieron en Venezuela, estuvieron en Haití, asesinaron al presidente electo, que era hombre de derecha además, ¿no? Hubo el atentado en contra de un presidente eslovenio que era disidente respecto a la posición oficial de la OTAN y de la Comisión Europea. En fin, me parece que la escalada de la violencia, la degradación de la política en general se está dando en todos lados. Es decir, el eje angloamericano ya no puede, ya no tiene la cara para levantar las banderas de la libertad y de la democracia, sino que al contrario se ha venido empantanando en un verdadero Juego de Tronos. No sé si así le llamen también en Brasil a esa serie famosa Assistir. de... Bueno, entonces ahí estamos. Isto é, La Vida Imita a Arte, é isso que está se passando.
E então, é isso, é que temos que dar prisa, nos unir, pensar nossas estratégias comuns e cambiar informes e, enfim, tentar fazer uma forma de sobreviver, porque Cómo han podido ustedes crecer dentro de Brasil? Las campañas que han tenido, ¿qué tal éxito han tenido? ¿Cuáles han sido los sectores más sensibles, más receptivos para el mensaje que ustedes están dando? a resistência foi muito grande, incluso em organizações como de las quais participo, que é a Associação Brasileira de Juristas para a Democracia. Imagínate que ser uma associação como esta, que reúne juízes, advogados, fiscales, estudantes, toda a gente, juristas, de um modo general. É o primeiro ano que tentei falar sobre a LOFE dentro desta associação, nadie concordou. O segundo ano, nadie. E a associação existe desde o ano 18. Este ano, o mês passado, hicieron um seminário e criaram uma mesa própria para falar do tema LOFE. Incluso invitaram ao advogado que defende a Daniel Hardway, uma maestra bueníssima que escreveu muitíssimos livros, é uma maestra de Direito Internacional, e eu. Agora, a Associação Brasileira de Juristas por la Democracia está tratando do tema, consegue ver, mirar que existe uma guerra. Nós outros ganhamos espaço na população e temos conseguido alguma voz por estarmos todo o tempo falando com as vítimas, para que nos contem suas histórias, porque este nome que elegimos, Lofer Nunca Mais, está inspirado em um trabalho que isso três religiosos em Brasil, Dom Evaristo Arnes, o Rabino Henri Sobel e o pastor presbiteriano James Wright. Eles, na época da ditadura, pensaram que se relataram os casos de tortura e relataram 1.850 casos de tortura em um livro que se publicou chamado Brasil Nunca Mais. Brasil Nunca Mais. Brasil Tortura Nunca Mais. E este livro foi importantíssimo para que se começara o movimento por eleições diretas já em Brasil. Isso pôs o fim na ditadura militar. Nós outros tínhamos o pressuposto de que se relatássemos casos típicos de Lofer, de vítimas de Lofer, a gente poderia conhecer as histórias e, por meio de conhecer as histórias, poderia se juntar a nós outros para ampliar essa rede, fortalecer a rede e poder criar políticas e alternativas para resgatar as vítimas e responsabilizar os violadores dos direitos. Y de Então, la esse misma é o forma, caminho. con la misma proyección estratégica de que este Brasil Tortura Nunca Más abrió las puertas de una reacción en cadena que incluyó las directas, nunca más, a las elecciones directas, porque antes eran elecciones indirectas en Brasil, y finalizó con la dictadura. Asimismo, esta situación podría derrumbar esta ofensiva imperial y de la oligarquía, de las oligarquías locales para degradar la vida política, la vida democrática de nuestros países. Para ir cerrando, Cleide, por favor, cuéntanos, porque en términos de logros concretos, ¿no es cierto? Tal vez lo más brillante es el hecho de que se logró revertir todo el juicio, toda la documentación falsa en torno a la culpabilidad del presidente Lula. Cuéntanos cómo se dio esa situación. Tenemos todavía unos 7 minutitos. Então, este, este revés para a gente que esta guerra ocorreu de uma forma, a mim me parece muito misteriosa, não me convence, porque um hacker, um jovem, entrou em los equipos de los fiscales e encontrou milhões de mensagens cambiadas entre juízes, fiscais e tudo que falavam sobre como perseguir a Lula, sua família
y su entorno, sus ministros y toda esta gente. Y se reveló muchísimos crimes que hicieron esta gente, este juiz Moro, este fiscal Dallagnol, y con esto la gente da Corte Superior, Supremo Tribunal Federal, decidiu que este juiz era sospechoso e lo afastou, afastou suas condenações, Y anularam con eso as anularon condenas, las condenas hechas por el juez Moro, ¿no? Sobre la base del chequeo de los emails anularam y as de los condenas. chats, que es muy importante, pero aquí en el Ecuador también empiezan a filtrarse los chats que son tremendamente reveladores respecto a la corrupción de la justicia y de los luchadores en contra de la corrupción supuestamente en el Ecuador. E depois, este juiz que hizo tudo isso para disputa de poder, cambiou-se, abandonou seu emprego de juiz e foi-se a ser ministro de Justiça daquele presidente que estuvo aí, De aquele Bolsonaro, da necropolítica, aquele que não me gusta ministro dizer de o nome, Bolsonaro, ¿no? esse que não me gusta dizer seu nome. E enquanto este se foi, vino este outro juiz, que é o juiz Eduardo Apio, que incluso acabou de escrever um livro importantíssimo, contando todas as malas coisas que hicieron em este lugar, se disse vara, uma vara judicial. Então, tudo está se clareando, todas as coisas hoje a gente se sabe da trama e dos mal hechos e do abuso que hicieron de las leyes para condenar pessoas que não tinham culpa e que não eram corruptos. Antes estavam sendo presos sob acusações ilegítimas de corrupção. Pero entonces E aquí lo que nos isso estás tem diciendo es que son repercussões. los elementos decentes dentro del propio sistema judicial los que empiezan a actuar desde adentro del sistema para acabar con la corrupción interna, para acabar con la infamia esta que está degradando nuestras democracias. Ojalá que aquí en el Ecuador pueda surgir Não algunas estamos personas nesse ponto. decentes. Não creio que estejamos nesse ponto. Há ou outro, na minoria. A maioria se cambiou a mercenário dos Estados Unidos, a maioria, a grande maioria. Nuestra Policía Federal está toda contaminada, nuestra Fiscalía está toda contaminada, los jueces están todos contaminados y ellos no van a cambiar sus ideias de mercenários. Eles seguirão dizendo isso e recentemente estuvimos conversando com um antropólogo que estuda a los militares e disseram que os militares comandam esta guerra em Brasil, que eles estão muitíssimos involucrados, incluso que muitíssimos de eles hacen concursos públicos para juiz, para fiscal e para estes lugares em donde vão a coordenar a persecução. Então, eles estão involucrados em la guerra. Aqui em Brasil, pelo menos, estão involucrados em la guerra. Então, está muito difícil de cambiar tudo isso. Por isso, temos que dar prisa e nos organizarmos e hablarmos e trocarmos ideias para que criemos esta grande rede internacional de monitoramento e combate ao lawfare em toda a América, quizás en el mundo. Vamos juntos. Formidable, Cleidy. Yo Luchar. creo que has planteado una serie de elementos de juicio que deberían ser ponderados con mucha seriedad por parte de nuestra audiencia. Ojalá tuviésemos la difusión del caso. Yo deseo el mayor de los éxitos de esta red, que ojalá se expanda, que ojalá pronto pueda constituir un capítulo en el Ecuador. Te felicito y te agradezco en nombre de toda América Latina. Un gran abrazo. Obrigada, Esther. Obrigada a gente que teve paciência de ouvir mi malo portunhol. Está muy bien, está muy Desculpa. bien. Tenemos que romper las barreras del lenguaje. Somos pueblos hermanos y el futuro es el de la Vamos patria com o que grande. temos. Temos que lutar da forma que estamos. O importante é que sigamos juntos. Así es. Un gran abrazo y muchísimas gracias de nuevo. Buenas noches. Chao.